Derivadas parciais são derivadas de funções com várias variáveis, com mais de uma variável. Nesse curso, a gente vai lidar só com funções de duas variáveis, mas a maneira de calcular derivadas parciais é a mesma, independente de quantas variáveis tem a nossa função. Até agora, a gente lidou com funções de uma variável, né? Uma f de x, digamos, e aí a gente viu essas duas notações para a derivada da função. A gente usou mais essa notação f', mas tem essa notação df dx também. Se a gente está com uma função de duas variáveis, então, digamos, uma f de xy, aí x e y são as variáveis da função, a gente pode considerar as derivadas dessa função f com respeito a x ou com respeito a y, né? E aí a gente tem, então, essas notações diferentes para a derivada. Então, essa f com esse xzinho embaixo é equivalente à notação f'. E essa notação do lado se lê dρ de f, dρ de x, é o equivalente à notação df dx. Esse dρ, essa cobrinha esquisita que está aí, na verdade está só aí para indicar que a gente está lidando com uma função de várias variáveis. É só isso. Mas o que está dizendo é derivada dessa função com respeito à variável x. Do mesmo modo, eu posso fazer a derivada com respeito a y. E aí a notação é esse f com esse y assim embaixo, ou esse dρ de f, dρ de y. E cabe aqui a gente observar que não faria muito sentido eu escrever f' se eu estou com uma função de duas variáveis. O que é esse linha? Quando a gente está com função de uma variável, linha quer dizer derivada. Derivada com respeito à única variável que tem. Mas se eu tenho mais de uma variável, então eu tenho mais de uma variável para derivar. E aí esse linha quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou derivando em x? Quer dizer que eu estou derivando em y? Né? Não faz muito sentido a gente escrever f' para uma função que tem várias variáveis, porque isso não está me indicando com respeito a qual variável eu estou derivando. Então, não serve essa notação f' para derivada parcial. A notação para derivada parcial é esse f com o xzinho ou o yzinho, a variável com respeito ao qual a gente está derivando, penduradinho embaixo da função. Ou dρ de f, dρ de x, dρ de f, dρ de y, que é a versão para várias variáveis da notação df dx que a gente tem para uma variável só. E como é que a gente faz para encontrar derivadas parciais? Bom, se a gente quer derivar, por exemplo, com respeito a x, então o que a gente tem que fazer é pensar que x é a minha variável. Todo o resto que aparece na minha função, eu tenho que pensar como constante. Então, se tem um y, ele vai ser pensado como uma constante. Do mesmo modo, se eu quero derivar com respeito a y, eu tenho que pensar que qualquer outra variável que apareça, que o x que está aparecendo, é uma constante. Ou seja, o truque para fazer derivada parcial é a gente pensar, prestar atenção com respeito a qual variável a gente está derivando e considerar que o resto todo é constante e aí derivar normalmente. Então, por isso que eu falei que nem importa se eu tenho duas variáveis ou se eu tenho 10 variáveis, né? Todo o resto que aparecer na minha função eu vou tratar como constante. Por exemplo, então, se eu quero derivar com respeito a x, então eu vou pensar que o y é constante e, bom, todo o resto do alfabeto vai ser constante também, né? O y, o z, a, b, c, todo mundo, menos o x, eu vou pensar como constante. E aí o x eu vou pensar como variável. E é com respeito a ele que eu vou derivar. Vamos ver alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Nesse primeiro exemplo, a gente está com a sua função, é x² mais 3x² y³ mais y² mais 5. E a gente quer as derivadas parciais dessa função, né? A gente quer derivada de f com respeito a x e derivada de f com respeito a y, ou seja, as derivadas parciais da minha função f com respeito às variáveis x e y. Nota que são duas derivadas, né? São duas contas diferentes que a gente vai fazer. Vamos começar pela derivada com respeito a x. Deixa eu repetir a minha função aqui. Isso eu quero derivar com respeito a x, né? Esse xzinho que aparece pendurado aqui quer dizer que essa coisa entre parênteses eu quero derivar com respeito a x. E se eu estou derivando com respeito a x, como a gente disse, eu tenho que considerar tudo que não é x como constante, ou seja, eu tenho que considerar o y como constante. Então, esse y² que aparece aqui, eu vou considerar como constante. Da mesma forma, esse y³ que aparece aqui, eu vou considerar como constante, da mesma forma que 3 é constante, que 5 é constante. Então, como é que fica a minha derivada? Estou derivando com respeito a x, derivada de x², o cubo cai e fico com 3x². Mas aqui, derivada de 3x² y³,
3 é uma constante, y ao cubo também é uma constante. Então, é uma constante, esse 3 vezes y ao cubo, multiplicando uma potência de x. Como é que a gente faz? Repete a constante. Então, aqui está a minha constante que eu repeti, derivada de x ao quadrado, que é 2x. Aqui, derivada de y ao quadrado, não tem nem x aqui, né? Isso inteiro é constante, da mesma forma que 5 é uma constante. Como é que é a derivada de constante? Zero. Da mesma forma que a derivada de 5 é zero. Né? Se uma constante não tem nem a minha variável, não tem x nenhum aqui, derivada é zero. Da mesma forma que a derivada de 5 é zero. Então, como é que ficou essa minha primeira derivada? 3x ao quadrado mais 3 vezes 2, 6x. Y ao cubo. Vamos derivar agora com respeito a y? Deixa eu repetir a minha função. Eu quero derivar isso agora com respeito a y. Opa, não preciso subir tanto. Se eu estou derivando com respeito a y, de novo, deixa eu observar. Essa notação que está aparecendo aqui, né? Essa coisa entre parênteses, eu quero derivar com respeito a y. E se eu quero derivar com respeito a y, é porque x para mim é constante. Tudo que não é y é constante. Então, isso daqui é uma constante. Da mesma forma que esse x ao quadrado que aparece aqui, eu tenho que pensar como uma constante. Então, pensando dessa forma, primeiro, eu quero derivar com respeito a y. Isso daqui para mim é uma constante. Derivada de constante é zero. Muito bem. Aqui eu estou com 3x ao quadrado e y ao cubo, que eu quero derivar. Esse x ao quadrado é constante, esse 3 também, é como se isso aqui fosse uma constante vezes a potência. Derivada de constante vezes a potência, como é que é? Repete a constante. E derivada de y ao cubo. Qual é a derivada de y ao cubo? Com respeito a y é o cubo cai e fico com y ao quadrado. Derivada de y ao quadrado com respeito a y é 2y. E derivada de 5, bom, 5 é constante com respeito a todo mundo, né? É um número. Derivada de constante, derivada de um número, é zero. Agora é só a gente ajeitar. 3 vezes 3, 9, x ao quadrado e y ao quadrado, mais 2y. E pronto, está aí a nossa segunda derivada parcial. Nesse segundo exemplo, a gente está com a função e elevado a x vezes y ao quadrado, e eu quero, de novo, as derivadas parciais. Vamos começar pela derivada parcial com respeito a x. Deixa eu repetir a minha função aqui, que eu quero derivar com respeito a x. Bom, eu estou com e elevado a uma coisa. O que isso está me indicando? Que eu tenho que usar uma regra da cadeia aqui, né? É derivada de uma exponencial, mas não é exponencial de x, é exponencial de uma função, x vezes alguma coisa. Então, o que eu tenho que usar é a regra da cadeia. Pela regra da cadeia, o que a regra da cadeia diz pra gente? Derivada de uma exponencial de base e é a própria exponencial de base e, só que eu tenho que multiplicar pela derivada do que está dentro, a derivada da coisa que eu estou exponenciando. Derivada de x, y ao quadrado. Derivada, não vou botar um linha aqui, né? Não vou botar um linha porque a gente já observou que não faz sentido, quando eu estou com uma função de duas variáveis, escrever linha. É derivada com respeito a x, então eu vou usar o mesmo símbolo que a gente está usando agora. Derivada disso daqui com respeito a x. Então, o que a regra da cadeia diz pra gente? Para derivar essa exponencial de uma função, bom, é a derivada normal da exponencial, que é ela mesma, vezes a derivada da função. Agora, com respeito a x, porque é com respeito a x que eu queria derivar. Agora, eu fico com a derivada de x, y ao quadrado com respeito a x. De novo, se eu estou derivando com respeito a x, é porque y eu estou considerando como constante. Então, deixa eu repetir aqui. Derivada de x vezes uma constante. O que sobra? A constante. E pronto, está aí a minha derivada. Deixa eu só escrever ela de um jeito mais bonitinho. Vamos agora para a derivada com respeito a y. Deixa eu repetir a minha função. É elevado a x y ao quadrado. Eu quero derivar agora com respeito a y. De novo, eu vou ter que usar a regra da cadeia. A mesma coisa que está acontecendo, né? É uma exponencial de uma função, exponencial de uma coisa. E, de novo, o que a regra da cadeia diz para a gente é, repete a exponencial, porque a derivada de exponencial de base é ela mesma, vezes a derivada da coisa que você está exponenciando. Derivada agora com respeito a y. Então, eu vou botar esse y aqui. De novo, não faz sentido eu escrever linha, né? Porque linha não me diz com respeito a quem eu estou derivando, e eu tenho que derivar com respeito a y. Então, a gente põe esse y aqui embaixo.
Agora, o que falta é eu derivar isso daqui com respeito a y. E se eu estou derivando com respeito a y, é porque isso aqui é constante. Esse x que está aparecendo é constante. Então, vamos lá. Eu estou com xy quadrado, derivada de uma constante que multiplica y ao quadrado. Estou derivando com respeito a y. Como é que é? Repete a constante. E derivada de y ao quadrado, que é 2y. Deixa eu só ajeitar aqui e estou então com 2xy é a xy ao quadrado. Nota que pode acontecer de quando a gente for fazer uma derivada parcial, a gente tem que usar alguma das regras de derivação, né? Aqui a gente usou a regra da cadeia. Pode usar a regra do produto, pode usar a regra do quociente, pode ser que a gente tenha que usar alguma das regras de derivação. A moral da história aqui é que não tem regras novas de derivação para a função de duas variáveis, né? Não importa se eu estou com uma função de uma variável, de duas ou de 10 variáveis, as regras de derivação que a gente tem são aquelas que a gente viu desde lá do início do curso. Então, na verdade, fazer derivada parcial não é nada demais, só o que a gente tem que prestar atenção é, estou derivando com respeito a x ou estou derivando com respeito a y? E aí usar a regra da cadeia, botando no lugar do linha, regra da cadeia ou do produto, do que quer que seja, botando no lugar do linha a variável com respeito a quem a gente está derivando, né? Ou x ou y. Da mesma forma que para funções de uma variável, as derivadas parciais de funções de duas variáveis dão taxas de variação instantânea. Elas dizem para a gente como que a função está variando, se a função está crescendo ou decrescendo naquele ponto. Vamos fazer um exemplo assim. Então, nesse exemplo, a gente está com o IMC, né, aquela formulazinha do IMC que todo mundo conhece, então é peso dividido por altura ao quadrado. Aqui o peso está em quilos e a altura está em metros. E o que a gente quer é olhar para a derivada parcial com respeito à variável P para uma pessoa que pesa 64 quilos e mede 1,68. Bom, a gente quer derivada parcial, né? Derivada parcial a gente já sabe achar. Então, vamos primeiro calcular essa derivada parcial. Então, eu quero a derivada com respeito à variável P. Deixa eu repetir, Deixa eu repetir a minha função aqui. Se eu estou derivando com respeito à variável P, é porque a outra variável, que é a, eu estou vendo como constante. Então, eu estou com P dividido por uma constante que eu quero derivar. Eu posso pensar nisso como 1 sobre A ao quadrado vezes P. Eu estou com essa derivada. E esse 1 sobre A ao quadrado aqui é uma constante. Então, é uma constante vezes P, eu quero derivar, está sobrando a constante. Então, essa é a nossa derivada parcial. O que a gente quer? A gente quer essa derivada quando P é 64, A é 1,68. Então, vamos fazer essa conta. Eu estou com 1P de 64, 1,68. Ou seja, eu tenho que substituir esse A aqui pela altura, que é 1,68, sobre, estou espremendo aqui para caber, 1,68 ao quadrado. Bom, não vou fazer essa conta na mão, vamos dizer que eu peguei uma calculadora e isso me dá aproximadamente 0,35. O que é esse número 0,35? Como eu falei, isso é uma taxa de variação instantânea. Ou seja, isso me diz como que a função, no caso, o índice de massa corporal dessa pessoa está variando quando a minha variável P, que é a variável com respeito a quem eu derivei, está aumentando em uma unidade. Repetir a informação do lado de cá, né, a conta que a gente tinha feito, na verdade aqui não é igual, aqui é aproximadamente. E o que essa derivada parcial diz para a gente, essa taxa de variação instantânea, diz como que o IMC dessa pessoa está aumentando se o peso aumenta em uma unidade. Ou seja, se o peso da pessoa aumenta em uma unidade, se ela passa de 64 para 64 mais 1, ou seja, 65 quilos, o IMC dela aumenta em aproximadamente 0,35. Né? Então, escrevi o que a gente acabou de falar. Da mesma forma, se a pessoa emagrece 1 quilo, o IMC dela vai diminuir em aproximadamente 0,35. Lembra que a gente pode calcular o que a gente chamou de derivadas de segunda ordem, né? A derivada da derivada de uma função de um f de x. A gente viu isso numa lista de exercício e a gente usou isso até lá no teste da derivada segunda, né? Para classificar os pontos críticos, achar máximo, achar mínimo. Aí a gente estava lidando com a derivada de segunda ordem, que a gente chamou de f duas linhas. Aqui também, a gente pode pegar uma função de duas variáveis, derivar e depois derivar de novo e chegar em derivada de segunda ordem. A diferença é que aqui a gente tem um monte de derivadas de segunda ordem. Um monte, tanto assim também não, né? A gente tem 4. Se a minha função tem
duas variáveis, x e y, e eu quero derivar duas vezes, eu posso, por exemplo, começar derivando com respeito a x e depois derivar com respeito a x de novo. Aí eu fico com essa fxx. Ou eu posso derivar com respeito a x e depois com respeito a y. Aí eu fico com essa que eu chamei de fxy. Ou então eu posso começar derivando com respeito a y, né? Eu pego a f, derivo com respeito a y e depois eu derivo com respeito a x. Aí eu fico com essa fyx. Ou, por último, eu posso pegar a f, derivar com respeito a y e depois derivar de novo com respeito a y. E fica essa que eu chamei de fyi. Ou seja, quando a gente fala de derivada de segunda ordem de uma função de duas variáveis, na verdade são 4 possíveis derivadas de segunda ordem aí. Eu tenho a fxx, a fxy, a fyi e a fyx. Vamos voltar para aquela função lá do primeiro exemplo, né? Então, era x ao cubo menos 3x ao quadrado y ao cubo mais y ao quadrado mais 5. E o que a gente quer aqui é achar essas duas derivadas parciais de segunda ordem. Eu quero a fxx e a fxy. Então, isso é pegar a função, derivar em x e depois em x de novo. Isso é pegar a função, derivar em x e depois em y. Como eu já derivei em x, a gente já sabe que a derivada em x é 3x ao quadrado menos 6x y ao cubo. O que eu tenho que fazer é derivar mais uma vez isso aqui em x para chegar na fxx e derivar mais uma vez isso aqui em y para chegar na fxy. Então, vamos lá. Se eu quero a fxx, é pegar essa fx, derivar em x de novo, ou seja, pegar 3x ao quadrado mais 6x y ao cubo e derivar em x. Então, se eu estou derivando em x, esse y que está aparecendo aqui, para mim é uma constante. Então, como é que fica essa minha derivada? Derivada de 3x ao quadrado, o 3 se mantém, o 2 cai. Derivada de 6xy ao cubo, como eu falei, y é uma constante, da mesma forma que 6 é uma constante. Ou seja, é essa constante 6y ao cubo vezes x. Derivada de constante vezes x sobra a constante, 6y ao cubo. Deixa eu só fazer essa multiplicação aqui. 3 vezes 2, 6x, mais 6y ao cubo. Tá aí a minha fxx, minha derivada segunda. Minha derivada de segunda ordem. A gente quer também a fxy. Isso é pegar a fx e derivar agora em y. Deixa eu botar uma setinha assim também. Então, vou pegar a fx, que está aqui, 3x ao quadrado, menos 6x y ao cubo, e eu quero derivar isso agora em y, para chegar na fxy. Se eu estou derivando em y, quem é constante para mim é o x. Então, esse x ao quadrado que aparece aqui e esse x são ambos constantes para mim, porque eu estou derivando com respeito a y. Então, eu estou com 3x ao quadrado, mas isso aqui tudo é constante para mim, né? E derivada de constante é zero. Derivada de 6xy ao cubo, mas com respeito a y. X é constante da mesma forma que esse 6, né? Ou seja, é essa constante, 6 vezes x, que multiplica a potência. Como é que é? Repete a constante, derivada de y ao cubo, que é 3y ao quadrado. Deixa eu só ajeitar. 6 vezes 3, 18. Então, menos 18xy ao quadrado. Então, tá aí as minhas duas derivadas de segunda ordem que a gente pediu. Né? A fxx é essa daqui, a fxy é essa daqui. Para fxx, a gente pegou a fx que já tinha, derivou em x de novo. Para fxy, a gente pegou a fx que eu já tinha e derivei em y. Nos próximos exemplos, tenta fazer junto comigo. Pausa o vídeo e tenta fazer e depois assiste a resolução. Aqui nesse exemplo, a gente está de novo com uma função de duas variáveis e o que eu quero é a derivada com respeito a y. Está aqui a minha função, né? 4x ao quadrado menos 2x sobre y menos 3xy ao quadrado mais y é elevado à raiz de x. Então, tenta fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer, depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. Eu quero a derivada com respeito a y, deixa eu repetir a minha função. Vou repetir a função toda aqui. 4x ao quadrado menos 2x. Deixa eu já ser esperta. Aqui tem um y no denominador, deixa eu já subir ele. Vou escrever assim, y na menos 1. Menos 3xy ao quadrado, mais y é a raiz de x. Eu quero derivar em y, então vou escrever assim, né? A coisa que está entre parênteses, eu quero derivar em y. É isso que a gente quer fazer. Então, vamos lá. Se eu quero derivar em y, é porque o x para mim é constante. Então, esse x
esse x, ou seja, a raiz de x inteiro é uma constante. Na verdade, mais do que isso, né? Raiz de x eu estou pensando como constante, então e elevado a raiz de x, esse negócio inteiro eu estou pensando como constante. Então, isso aqui inteiro, para mim, é uma constante. Aqui é constante. Aqui é constante. Né? Tudo que envolve x é uma constante. Tudo que não tem y, melhor dizendo, é uma constante. Então, aqui, como eu falei, tudo que não tem y é constante. Isso aqui inteiro é constante para mim, já que eu estou derivando com respeito a y. E derivada de constante, que não tem nem a variável, é zero. Aqui, x é constante da mesma forma que esse 2, né? Então, eu estou com essa constante vezes a potência. Repete a constante. Derivada de y na menos 1, o menos 1 cai, eu fico com y a menos 1, menos 2. Aqui, de novo, uma constante vezes a potência. Repete a constante vezes a derivada da potência, que é 2y. Deixa eu passar aqui para baixo, não está cabendo direito. Eu estou com y vezes essa constante. Então, a constante vezes a variável, quando eu derivo, sobra a constante. Ó, que bom, hein? A gente nem teve que lidar com esse e elevado à raiz de x aí. Ele inteiro é uma constante, eu não preciso fazer nada com ele. Quando eu derivei, sobrou ele. Vamos só ajeitar. Menos com menos dá mais. Então, 2x. Y elevado a menos 2, deixa eu já jogar aqui para baixo. Y ao quadrado. 3 vezes 2, 6. Então, menos 6xy. Mais e elevado à raiz de x. Essa é a derivada parcial que eu estava procurando. Vamos para um exemplo, então, um pouco mais aplicado. Aqui a gente está com uma fórmula que aproxima o que a gente chama de capacidade vital dos pulmões, ou seja, o maior volume de ar que pode ser exalado após uma inalação de ar. Essa fórmula serve para indivíduos do sexo masculino com x anos de idade e y centímetros de altura. Só observar, aqui a altura está em centímetros, não em metros. E o que a gente quer é achar, interpretar a derivada parcial de v com respeito a x, né? V é uma função nas variáveis x e y. Eu quero a derivada parcial com respeito a x e eu quero que interprete essa derivada parcial. Nesse exercício, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer, depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. A parte de achar a derivada parcial é fácil, né? Essa função é até mais fácil que a do exemplo anterior. Eu quero a derivada com respeito a x, deixa eu repetir a minha função aqui, 27,63y menos 0,112xy. Se eu quero derivar com respeito a x, é porque y é constante. Então, esse y aqui e esse y aqui são constantes. Então, esse primeiro pedaço inteiro é uma constante, não tem x nenhum aqui. Então, se eu estou derivando com respeito a x, isso aqui dá zero, né? Derivada de constante é zero. E aqui? Aqui eu estou com 0,112 vezes y vezes x. Y é uma constante, da mesma forma que 0,112. Então, derivada de constante vezes a variável sobra a constante. Então, 0,112y. Ou seja, essa minha derivada parcial deu menos 0,112y. Mas a gente pede para calcular o Vx quando x é 30 e o y é não 1,68, né? Porque aqui está em metros e aqui está em centímetros. Então, 168 centímetros. Então, fazendo a conta com uma calculadora, a gente chega a menos 18,816. Isso é a derivada parcial quando x é 30 anos e a altura y é 168 centímetros. Agora, a gente quer interpretar esse número, né? O que esse número está dizendo para a gente? Esse número é o quanto varia a capacidade vital do pulmão do homem quando o x, que é a variável com respeito à qual a gente derivou, aumenta em uma unidade. Ou seja, esse número aproxima a variação da capacidade vital do pulmão desse indivíduo quando ele aumenta em um ano a sua idade, ou seja, quando ele passa de 30 para 31 anos. Então, quando passa um ano da vida dele, a capacidade vital do pulmão cai, por isso esse sinal negativo aqui, em 18,816. Nesse nosso terceiro e último exemplo, a gente está com essa função, que é uma função que a gente já lidou desde lá do primeiro exemplo, e o que a gente quer agora é achar essas duas derivadas parciais de segunda ordem, fyx e fyy. Lembra que a gente já tinha achado as duas derivadas parciais em respeito a x e respeito a y, e já tinha achado a fxx e a fxy. Nesse exemplo, tenta fazer,
pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. Se eu quero a fyx e a fyy, isso é pegar a fy, ou seja, a derivada com respeito a y, derivar de novo com respeito a x ou derivar de novo com respeito a y. A gente já tinha calculado quem era a fy, a derivada dessa função com respeito a y. Ih, gente, acabei de perceber uma coisa aqui. No exemplo 1, lá atrás, o primeiro exemplo que a gente fez, aqui era um sinal de mais. Mas eu vou manter menos porque a outra função que a gente calculou, as derivadas parciais de segunda ordem, o fxx e o fxy, era com menos aqui. Eu já tinha errado o sinal lá atrás, então vou continuar errando. Vou botar menos aqui. E aí, com isso, a derivada parcial com respeito a y fica com menos aqui também. Então, fica um pouquinho diferente da que a gente tinha feito lá no primeiro exemplo. Mas tudo bem. Então, se aqui é menos, aqui fica menos também. E vamos usar essa função mesmo. Então, a gente quer a derivada fyx e fyi é pegar essa fy, derivar de novo em x ou em y. Vamos começar primeiro com x. Então, é pegar essa fy e derivar em x. Deixa eu repetir ela aqui, 2x ao quadrado, menos 9x ao quadrado, y ao quadrado, mais 2y. Eu quero derivar isso com respeito a x. Então, se eu estou derivando com respeito a x, quem é constante é y. Esse cara daqui e esse cara daqui é que são constantes para mim, porque eu estou derivando com respeito a x. Então, como é que fica a minha derivada? Estou derivando com respeito a x, e y é constante, então eu estou com essa constante, menos 9y ao quadrado, vezes a potência. Como é que é? Repete a constante. Derivada da potência, derivada de x ao quadrado é 2x. E aqui? Bom, aqui não tem nem x, né? Esse troço inteiro, 2y inteiro é uma constante, derivada de constante é zero. Ou seja, 9 vezes 2, 18, então menos 18x y ao quadrado. A gente quer também a fyi, isso é pegar a fy que eu já tinha e derivar em y. Então, menos 9x ao quadrado, y ao quadrado, mais 2y, isso eu quero derivar em y. E se eu estou derivando na variável y, a outra variável, que é x, é que é constante. Então, esse x que aparece aqui é que é constante. Então, como é que fica essa minha derivada? Eu estou com 9x ao quadrado, tudo isso aqui é constante, vezes a potência. Como é que é a derivada? Repete a constante. Derivada da potência, derivada de y ao quadrado, que é 2y. E aqui, derivada de 2 vezes y, sobra 2. 9 vezes 2, 18. Então, menos 18x ao quadrado, y mais 2. A minha outra derivada parcial de segunda ordem. Então, a fyx é isso daqui, a fyi é isso daqui. E deixa eu aproveitar esse exemplo para anotar. A gente acabou de calcular essa fyx e me deu menos 18xy ao quadrado. A gente já tinha lá atrás calculado a fxy e tinha dado a mesma coisa. Está aqui o papel. A gente tinha calculado a fxy e tinha me dado menos 18xy ao quadrado. Ou seja, eu calculei a derivada de f com respeito a y e depois com respeito a x e deu a mesma coisa que calcular a derivada de f com respeito a x e depois com respeito a y, né? O que eu estou observando é que essas duas coisas são iguais. Isso não é por acaso. Para todas as funções, digamos assim, bem comportadas, todas as funções bonitinhas, não vai fazer diferença a ordem de derivação, se eu derivo primeiro em x, depois em y, ou primeiro em y, depois em x. Então, a observação que a gente está fazendo desse exemplo é que, como eu falei, isso não acontece por acaso. Isso acontece para sempre que eu estou com uma função bem comportada, né? A ordem de derivação não importa quando a gente está com funções bem comportadas. Ou seja, derivar em x e depois em y dá no mesmo que derivar em y e depois em x. É bom a gente observar que todas as funções com as quais a gente lida no curso são bem comportadas. Então, para a gente aqui no curso, as derivadas de segunda ordem fxy e fyx vão ser sempre iguais. Da mesma forma que a gente fez para a função de uma variável, também para funções de duas variáveis, a gente vai usar as derivadas para achar máximos e mínimos. E é o que a gente vai fazer no próximo vídeo.